Bom, ok. Estamos gravando a nossa aula de ar-condicionado, climatização e ventilação, tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto, o último item do nosso curso, né? Que seria ventilação industrial, tá? Nós vimos anteriormente, ar-condicionado, né? Climatização, ok? E vamos ver agora ventilação, que é o último bloco da nossa disciplina, tá? Vou compartilhar daqui a pouco a apresentação guia com vocês. Essa apresentação é essa que está na revisão 3, que eu acabei de postar lá na sala do IAD do Moodle, ok? Essa revisão 3 eu apenas alterei uma sequência que tinha de slides do curso de ventilação, mas para ficar compatível com o que a gente vai falar aqui, né? É bom fazer a revisão, tá? Então, tá lá de acesso. Outra coisa que está postado já há algum tempo lá é uma lista na parte de vídeos e biblioteca, né? Uma lista, está em Word até, de vídeos do curso referente a esse assunto de ventilação. Então, uns vídeos bem legais, são em várias partes, acho que 1.002 até, vários vídeos no YouTube. Eu postei lá e à medida que o curso for andando, né, for desenvolvendo, eu vou passando quais vídeos vocês devem assistir. Né? Outro assunto é a prova, né? P2, passei para vocês, né? Hoje, acho que o prazo vai até, sei lá, 8 ou 10 horas da noite para entregar, né? Moçada, fiz a pergunta. Não era para quinta-feira, professor? Tá, oi? Fala aí, Matheus. Não era para quinta-feira a prova? Tá para quinta-feira? Tá Então, pro dia 30 mesmo. então tá bom, sem problemas. Que tá lá a gente combinado, certo? Então tudo bem. Procurei fazer uma prova bem abrangente, inclusive vários assuntos lá, abrangemos vídeos que eu passei para vocês assistirem, certo? Assim, quem não assistiu, assista, né? Para responder algumas questões da prova. Uma prova, acho que tá bastante abrangente em termos de assunto, né? Acho que não vai ter grande erro para vocês. Né? Bom, vamos dar uma olhada lá na apresentação do assunto ventilação. E nesse assunto, antes que eu abra aqui a apresentação, a gente está tratando de ventilação industrial mecânica, certo? Porque se vocês forem lá no Google e postar ventilação mecânica, vai vir, agora que é a era do Covid, né? Vai vir muita coisa referente à ventilação que os médicos fazem nas pessoas, né? Para restabelecer circulação, respiração, batimento cardíaco, etc. Tá? Então, por isso que a gente fala ventilação industrial mecânica, que é basicamente você movimentar o ar, né? De maneira o ar ou mistura, o ar por si só é uma mistura gasosa, né? Composto por vários componentes, um gás com vários componentes. Então, a movimentação dessa mistura gasosa, tá? A gente chama de ventilação, né? E essa mistura gasosa também traz movimento de particulado, de fungos, gases e etc., no sentido de retirá-los de um ambiente, por exemplo. Né? Então, isso é ventilação industrial. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês lá a apresentação. Vou abrir aqui.
Ok. Todo mundo está vendo a minha tela? Com a apresentação de slide aqui de ventilação? Está na página 241 da apresentação, tá? Aqui tem PDF, mais fácil, né? Tá. Sem problemas? Bom, nem fala nada, significa que tá bom, né? Então vamos lá. Então, né, como a gente disse, né, ventilação é o processo de movimentação de um gás de uma mistura gasosa ou de uma mistura gás mais partículas sólidas. Tá? O objetivo dela, o que é? Renovar o ar de um ambiente, né, de forma a retirar elementos poluidores. Tá? Ele substitui o ar, digamos assim, poluído, né, por partículas, por outros gases, etc., né, substituindo por um ar fresco, isento e limpo, né, num certo teor. Tá? E a ventilação, a gente tem ela de duas formas. A ventilação natural e a ventilação forçada mecânica. Ventilação natural, o próprio nome diz, é aquela feita pela natureza, né? Tá? Pelos ventos, diferença de pressão entre dois sistemas, né? Dois pontos dentro de um sistema, digamos assim, e com isso você tem circulação de ar. Isso é ventilação natural. Tá? Nos vídeos, acho que tem 3 ou 4 vídeos sobre a ventilação natural. Eu vou passar no final da aula para vocês, a gente olha lá, né? Vou passar o título do vídeo nessa apresentação, na sala EAD, né? Estão os vídeos, você clica diretamente no título, né, que está lá em Word, e vai para o vídeo no YouTube, tá? Então eu peço que vocês assistam, faz parte da aula de hoje, os vídeos sobre ventilação natural. Né? E a ventilação forçada ou mecânica, né, é a ventilação feita por meios não naturais. Então, através de ventiladores, né, que a gente chama, em alguns casos, de exaustores, né, e ventiladores, né, que sopram ou fazem a exaustão do ar num determinado ambiente. E fazem também, dentro da ventilação, a gente tem também os sistemas de transportes pneumáticos. Né? O que é um sistema de transporte pneumático? É um sistema de transporte pelo ar, pela diferença de pressão, pela circulação de uma massa de ar, uma vazão de ar. Um exemplo de transporte pneumático é o transporte em silos, equipamentos de silagem, né? Quando você passa aqui você sai de Dourados, indo, por exemplo, para Campo Grande, para Pedro Juan, que eu vou muito lá, Shopping China, né? Você vê vários silos, e aqueles silos têm aqueles tubos cilíndricos, né? Aqueles tubos nada mais são do que transportadores de grãos, né? Eles pegam um grão num ambiente de descarga, num recipiente de descarga, né? É coletado e é transferido pneumaticamente através da ventilação para os silos, para encher os silos. Tá? Esse é um exemplo do uso de ventilação. Que a gente fala, né, do que é a ventilação forçada mecânica. Tá? Bom, e nesses sistemas de ventilação, basicamente, isso é um sistema basicão como esse, né? Onde você tem um sistema que ele faz o tratamento do ar. O que é isso? Nada mais certo que a limpeza do ar. Então, consiste em você pegar o ar, passar por uma filtragem, separar o seu contaminante através dos vários tipos de filtros que existem, né? Descarta e produz um ar limpo, ou para o ambiente, né? Ou mesmo jogando para a atmosfera. Tá? Nesse sistema básico aqui do tratamento de ar, o mouse acho que está acabando a bateria. Aqui, tá, vou dar um estoque nele. Né? Você tem as partes principais de um sistema de ventilação industrial. Né? Aqui, ó, o item 1. Né? São os captores. Né? Item 1, os captores. O captor é o que capta a mistura gasosa.
tá, a ser tratada, né? É também chamada de coifa, né? Principalmente usando aquele exemplo do restaurante, né? Aqueles captores, aquelas coifas de aço inox ficam sobre o fogão. O que elas ficam captando ali? Ficam captando o ar cheio de gordura. Estão captando a gordura. Aquela gordura vai para um filtro, né? É extraída e o ar fresco é jogado para fora, né? A principal função desses sistemas é extrair o poluente do ar do ambiente, certo? Então, os captores ou coifas, né? O número 2 é um coletor, aqui que você coleta, né? Você coleta contaminante, tem vários tipos de coletores, um bastante conhecido, que funciona por um whirlpool, por um tipo de um ciclone, né? Aqui tem uma válvula contaminante jogada fora. O 3, essa parte é o ventilador, normalmente é um ventilador centrífugo, né? Aqui o motor de acionamento desse ventilador, né? O 5 são os dutos, ou a canalização, ou tubulação de exaustão, ou seja, por aqui que passa o ar, e vai do captor para o clone, né? Para o ciclone aqui, o coletor, né? 5. 6 é a canalização de saída do ar puro. Ou seja, o ar aqui já está limpo, né? Ele foi filtrado aqui, ou por uma forma centrífuga, né? Com ciclones, ou por filtros de manga. A gente vê como que vai ver como que é. Vai para o ventilador joga fora. Você vê que a sujeira, os contaminantes, não vêm para o ventilador. Ok? Tudo bem? Esse é um sistema basicão. O que a gente tem nos demais sistemas são variantes. São captores ou coifas diferentes, em vários formatos, tubulação com vários diâmetros e ramificações, que é uma redução, né? Sistemas de filtragem, vários sistemas, vários tipos de ventiladores, certo? E assim por diante, né? O basicão é isso aqui, tá? Como que você dimensiona esse tipo de coisa? Voltando lá à mecânica dos fluidos, o mesmo sistema, né, que nós usamos para dimensionamento de dutos de ar comprimido, de climatizadores, né, baseado o quê? Em velocidades pré-determinadas, né, velocidades ótimas para sistemas desse tipo, baseado nas perdas de cargas, certo? Pressões e etc. Bom, o sistema é o mesmo. Varia um pouco a denominação e os valores em si, né? Você pega pressões de ventiladores, não são pressões tão elevadas quanto a de uma bomba centrífuga, por exemplo, de um compressor. Para esses ventiladores, as pressões são em milímetros de água, ou seja, são pressões em valores bem menores do que das bombas centrífugas, por exemplo. Tá? Gente, por enquanto tudo bem? Estão entendendo? Alguma dúvida? Responde para mim, sim ou não? Tudo bem, Matheus? Tá me ouvindo? Maria Cristina? Eu, professor? Ah, tá. Acorda aí, Matheus. Achei que era o outro, perdão, professor. Ah, tudo bem, sem Tudo problema. bem, sim. Tudo jóia. Tá ouvindo bem? Sim, dá para ver Então tá certinho. legal. Então vou continuar. Vamos nessa. Eu tenho a impressão que de vez em quando vocês dão uma dormida aí. Vamos lá. Bom, eu vou mostrar para vocês agora aqui, em seguida, várias figuras mostrando os componentes desses sistemas de ventilação, tá? Para vocês mais ou menos ficarem familiarizados com eles, né? Por exemplo, esses componentes são ventiladores de telhado, né? Onde você tem um duto de exaustão com
o sistema de ventilação incorporado aqui nessa coluna, por exemplo. Tá? Aqui, ó. Outro exemplo, ó. Você vê aquelas caixas, né, que ficam, né? Olha aqui o ventilador, olha o motor. Tá? Então o ar é succionado para esse sistema e jogado para fora. Tá? Existem sistemas assim, eu estou falando de exaustão. Existem sistemas também assim de que inclui ar, né? Certo? Sistema de insuflamento, tá faltando a palavra aqui. Sistema de insuflamento. O que é um sistema de insuflamento? É um sistema que pega o ar de fora, certo? Vamos imaginar que isso aqui seja um sistema de insuflamento. Ele pega o ar de fora, o ar passa por um filtro, né? E um ventilador axial, normalmente, né? Ele envia esse ar para dentro do ambiente. Para quê? Para tornar esse ambiente com uma pressão positiva. Por que o ambiente deve ter uma pressão positiva? Para impedir que poeiras, sujeiras, contaminantes, bactérias, etc., entrem na sala, no ambiente. Por exemplo, uma sala limpa de pesquisa, uma fábrica de componentes eletrônicos, uma UTI, né? A pressão da sala, do ambiente, é maior que a pressão de fora, externa. Por quê? Para impedir que entre sujeira, particulado, poeira dentro da sala. Tá? Então tem de insuflamento e de exaustão, esses sistemas de ventilação. Outro é do telhado, né? Olha o tamanho disso, que é o cara abrindo, né? Para você imaginar o tamanho dele. Ó. E ele aqui por dentro, como é que fica? Ó. Isso aqui são os dutos. Dutos com as janelas de insuflamento, né? Outro sistema de ventilação no telhado, né? Só que aqui os ventiladores estão aqui dentro, né? Olha os filtros. Ele está insuflando, né? Ou exaurindo o ar. Né? Aqui no caso, é mais insuflando, né? Exaurindo vai a coifa direta, né? O captor, né? Direto no sistema, né? Então, onde você usa esses ventiladores de telhado? Indústria de embalagens, de plásticos, alimentícios, siderúrgicas, né? A fuligem de uma siderurgia, né? Tem um volume considerável de sujeira pela fuligem, oxidação do aço, etc. Subprodutos da fundição, etc. Né? Olha, destaque para sucroalcooleiro, né? Essas usinas que nós temos aí, fundição, caldeiras, usinas, misturadores, transferência, secagem, né? Pessoal do agrobis aí. Os filtros, há um tipo de filtro no sistema de ventilação. Né? Normal, tem vários tipos de filtro. Pode ter filtro descartável, isso aqui é um exemplo de filtro descartável. Isso aqui é um filtro reciclável, onde você dá uma batida, lava, né? E seca e põe novamente no sistema. Sistema de exaustão, ó, né? O ventilador, tá? Ventilador axial, succionando o ar de dentro para fora, jogando para fora, né? Isso aqui chama-se chapéu chinês. Para que tem esse biquinho aqui? Para fazer um fluxo dispersivo. O fluxo de ar vem aqui e faz isso, dispersa. Né? Se você não tiver, você pode ficar com um bolsão de fumaça aqui, ou ar poluído. Né? Vamos falar fumaça ou poluente aqui, né? Olha outro tipo de insuflador. Né? Insuflador, que ele pega o ar, capta, né? Vem aqui, joga aqui, tá? E joga para dentro. Aquele que nós vimos anteriormente, né? Aos filtros aqui. Vários tipos de insufladores. Né? Eu gosto de pôr essas figuras para vocês irem se habituando, né? Quando você chegar numa instalação industrial, você saber identificar. Para que chama aquela chaminé? Aquela chaminé é um duto de exaustão ou de insuflamento. Né? A chaminé de um churrasco, de uma churrasqueira, se você não tiver um ventilador nela, como normalmente não tem, é um sistema de ventilação
natural, certo? Você não tem nenhuma parte móvel ali. Você tem apenas a parte construída, né? Normalmente alvenaria para as casas. Às vezes tem chapa de aço também, mas normalmente alvenaria. É um sistema de ventilação natural, onde o ar passa na parte superior dela, tem uma passagem, né? Faz ali o efeito Venturi, reduz a pressão. Essa diferença, esse delta P de pressão, entre a parte de cima e a parte de baixo, onde você está assando sua picanha, né? Produzindo gordura e gases provenientes da combustão, tá? Faz uma massa, uma vazão de ar, um M ponto ali, e esse ar, né, carregando essa gordura, esses gases da combustão, né, vão para fora, vão para o espaço. Vai poluir a casa vizinha, né? Caixas de ventilação, né? Normalmente são embalagens tipo self-container, certo? Que contém o ventilador, né? E os demais sistemas, o filtro, tudo dentro de um self-container, de uma embalagem só. Por isso, quando eu falo self-container, moçada, eu não estou falando... O que é self-container? É um sistema de condicionamento de ar, ou climatização. Não. Self-container é um conceito, onde você está envelopando, ou seja, pondo tudo dentro de apenas um envelope, apenas um container, certo? Pode ser uma caixa de ventilação, pode ser um sistema de climatização, pode ser um sistema de ar-condicionado, tá? Né? Um sistema self-container. Um sistema de exaustão aqui, ó. Olha os dutos. Você deve estar produzindo, deve estar uma mesa de produção de alguma coisa aqui, né? Onde você tem o captador aqui, ó, tá pegando provavelmente uma poeira que é jogada para baixo aqui, né? Esse captor ou coifa, né? Joga, né? Através do efeito do ventilador, que está tendo uma pressão negativa nessa tubulação, joga para cá, nesses ramos, eu chamo de ramificação, né? E os ramos jogam num duto principal. Esse duto principal vai lá para cima, passa por um elemento filtrante ou por um filtro, vai para o ventilador e é descartado. Tá? Falando em filtro, é um filtro de manga. Isso aqui é instalação de filtro de manga. Tá? Como é que funciona isso daí? Olha o outro sistema de ventilação aqui. Olha o ventilador. Olha o sistema de filtragem. Né? Mais para frente eu mostro como esse filtro de manga, tá? Tem a margem dentro. Há um sistema de ventilação exaustora. Isso aqui é um captor, ou coifa, olha o tamanho, bicho. Aqui, ó, normalmente, postos de solda, que você faz soldagem, tem um captor, né? Ou algum processo, banho eletrolítico, etc. Então, o ar contaminado, os gases contaminados vão para cá, e é succionado e vai para fora, limpo e vai para fora. Um outro sistema de ventilação. Aqui eu estou mostrando o ventilador, né, com um sistema de transmissão. Aqui é o motorzinho dele. Ó. Aqui normalmente uma correia, pode ser uma correia de borracha, né, ou uma roda dentada, depende, né, da atmosfera, depende do projeto. E isso aqui é a proteção, essa grade de proteção. Para que serve? Para você não enfiar o dedo, a mão e perder, né, um dedo, a mão, um braço aqui dentro. Tá? Isso aqui é um item, é um EPC, um equipamento de proteção coletiva, que a gente chama. Ou sistema de ventilação exaustora. Isso aqui aqui está sendo filtrado, né, e o contaminante posto nessa caixa. Essa caixa ela descarrega aqui por baixo. Ó. Deve ter uma válvula borboleta. Você já sabe o que é, ou dumper, né? Ou uma válvula, às vezes não é borboleta, não, é válvula tipo guilhotina, ou faca. Basicamente é uma placa que corre nesse sentido. Você abre e descarrega o poluente para jogar fora, né? Para pôr em algum lugar, jogar fora. Um sistema de tratamento de ventilação exaustora. Né? O ar vem, né? O ar vem através de dutos, certo? Puxado, né? Vai para cá, é filtrado, e os poluentes, por gravidade, são acumulados e descarregados nesse ponto aqui. Olha o tamanho de um funcionário aqui.
Imagina o tamanho desse sistema, né? Agora, você imagina se não houvesse esse sistema. Todo esse ar poluído iria para o pulmão dos funcionários, né? O ser humano que faz que trabalha nisso, né? Outro sistema de ventilação são as cortinas de ar. Quando você entra, principalmente em farmácia aqui em Dourados, aqui na Drogazil, na esquina da minha casa, tem na Weimar. Na Drogazil você entra, tem aquele ventilador soprando sobre sua cabeça, que é uma cortina de ar, né? O que não deixa entrar ali? Ele não deixa entrar o ar de fora, o ar frio, né? No inverno. No calor de verão, não deixa sair o ar, né? Retira o ar quente e permanece o ar frio, não deixa ar frio, né? Não deixa entrar, desculpe, tá? Não deixa entrar gás de escape, ou seja, é uma cortina de fumaça, onde você tem um ventilador soprando o ar para baixo, certo? Soprando esse ar para baixo, né? Aí. Tá? Então não deixa sair do ambiente ar quente, o ar frio e o ar limpo. E não deixa entrar o ar frio no inverno, o ar quente no verão, os gases de escape dos carros que estão passando ali, as poeiras, né? Poeira que vem da rua, etc. Fumos, né? Odores, insetos, tá? Que deve ser a figura de Portugal, que está insectos. Né? Na verdade, são insetos, não tem esse C no português brasileiro. A gente falando muito em ventilador, vamos ver alguns ventiladores. Ventilador axial. Por que axial? Porque você tem a hélice, o acionamento dele, o eixo motor, é no sentido axial ao tubo, ao duto. Certo? E o centrífugo? O centrífugo, exemplo, centrífugo, muito parecido com até o desenho, né? Muito parecido com a bomba centrífuga. Certo? Só que ele não movimenta líquido, ele movimenta gás. Ok? Essa é a diferença. Centrífugo por quê? Porque através de esforços dinâmicos internos aqui na hélice, né? Ou a força centrífuga, ele succiona o ar, né? Succiona por aqui e joga para fora por aqui. Ou nesse arranjo, tem vários arranjos de ventilador centrífugo, tá? Aquele puxa por aqui e joga por aqui. Tem vários arranjos. Olha, vários tipos de ventiladores, né? E como eu falava, a pressão, a altura manométrica dele, quando eu falo pressão, gente, eu estou falando a pressão de descarga ou altura manométrica, né? 400 milímetros de coluna de água. Você vê que, né, são baixas pressões, embora isso aqui seja um ventilador grande, né? A gente vê que é uma coisa grande, tá? Mas é tudo em milímetro de coluna de água. Cara dele aqui. Vocês vão ver vários tipos de ventiladores centrífugos. Varia o quê? A geometria da hélice do rotor, né, que está aqui dentro, né? O posicionamento, o número de rotores, tem vários múltiplos rotores, né, saídas, o posicionamento do motor. Então, cada um é um modelo, né? Nas empresas que desenvolvem esse tipo de produto, você tem a opção de escolher o posicionamento desses componentes. Isso aqui é uma válvula, um damper, certo? Uma válvula borboleta, é uma chapinha móvel. Você acionando essa alavanca manual ou de forma automática, né? Uma válvulinha solenoide e tal, um pistão pneumático, você movimenta esse eixo, né? E você posiciona essas lâminas, abrindo ou fechando. Com isso, o que você faz? Você controla a vazão desse duto, né? Você controla a vazão do seu sistema. Olha o siroco. O siroco é um tipo de ventilador, né? É uma marca que virou tipo Gillette, né? Virou o produto, né? Band-Aid, tá? Então esse siroco, qual a característica dele? É um ventilador, por exemplo, que é usado no ar-condicionado. Você pega o ar-condicionado split, né? O evaporador dele tem um ventiladorzinho. É um ventilador comprido, né? Com o rotor dele assim, cilíndrico, certo?
com a dimensão bem maior que o diâmetro dele, né? Então, é um ventilador tipo Sirocco. A gente conhece isso na prática com esse nome, tá? E tecnicamente também não é errado falar isso, né? Torres de resfriamento. Isso aqui tá de alegre aqui, tá? Não sei por que tá esse negócio aqui. Esses 3 slides estão demais. Não faz parte do sistema de ventilação, não, tá? Talvez, o Schiller não, mas... Não, talvez eu tenha posto ventilação aqui pelo sistema de ventilação, né? Mas eu vou retirar esses slides. Mas todos os ferramentas que estão fazendo esses ventiladores axiais aqui, eles estão jogando ar sobre a água quente que entra na torre. Com isso está resfriando, está retirando o calor né? Mas esquece por enquanto. Schiller também tem, né? Que eu falo dos ventiladores, os tipos de ventiladores, né? São axiais, centrífugos, axial centrífugo, ventilador de teto, soprador de fluxo misto, ventiladores regenerativos, são os vórtex. Isso, o ventilador é classificado principalmente pela posição da hélice, né? Por exemplo, ventilador axial, ó, aquele que a gente viu, né? A hélice, né? E o eixo axial. Então, o eixo está axial em relação ao duto de ar, a entrada do ar, né? Aí, aqui você tem um ventilador axial, né? O ar está entrando paralelo ao eixo, né? Um exemplo de um ventilador axial, né? O fluxo direcionado, ventilador axial com fluxo direcionado, vane axial. Ou seja, você está tendo aletas aqui que está direcionando o seu ar de forma assim bem explícita, né? Aos ventiladores a jato, né? Mais ou menos tem um bocal para acelerar o ar. Você usa jet fans, né? Você usa em túneis para você ter um fluxo de ar contínuo, né? Com alta velocidade. O centrífugo, né? Olha um ventilador centrífugo, certo? Você tem o ar entrando, né? Por esse bocal perpendicular a essa entrada. Ele entra e sai de forma radial. Então, um ventilador centrífugo seria um ventilador radial, né? Onde o ar é direcionado, né? Ele sai do rotor através dessas lâminas aqui, né? Então, cada tipo de ventilador, às vezes, ele é classificado pelo modelo da lâmina do rotor, tá? Aqui, ó, um ventilador centrífugo tipo Sirocco, né? As lâminas paralelas lá. Tá? Novamente centrífugo. E de fluxo misto, né? Onde você tem o rotor aí como um formato diferenciado, né? Ele é axial, certo? Porque entra por aqui, mas ele é jogado de forma quase perpendicular ao eixo, meio um ângulo de 45, 60 graus, né? Por isso que fala, tá? Fluxo misto, né? Aí, escoamento do interior da carcaça passa 45, pode ser 60 também, né? Mas sai em ângulo. E os ventiladores de vórtex, né? São esses tipos, são esses ventiladores aqui, tá? O rotor tem um formato especial. Entra axial, sai radial, né? É essa configuração aqui. Bom, visto isso, tem parâmetros muito importantes na seleção de ventiladores. Os vídeos que eu vou indicar para vocês estão tratando de tudo isso. Inclusive faz uma introdução àqueles conceitos básicos que a gente estuda lá na termodinâmica, né? Pressão estática, pressão dinâmica, certo? Para você tratar do dimensionamento de ventiladores. E basicamente é igual ao dimensionamento de uma bomba, né? Principalmente bombas centrífugas, né? Mas de bomba de modo geral, no sistema aí, tá? Então, nós temos várias curvas
que vocês vão utilizar, né? E para quem trabalha com projeto, na parte de exaustão e ventilação, vai ter que se familiarizar, vai precisar conhecer isso. São curvas que tratam em função da vazão, né? Ele trata da eficiência mecânica, da pressão estática, do som, sim, do som. Um ventilador muito barulhento incomoda, ele prejudica, ele pode causar uma poluição sonora. Então, quando você dimensiona um sistema de ventilação, você tem que ver o barulho do ventilador, o barulho do ar passando pela tubulação, senão você vai ter um sistema que fica assim, produzindo poluição sonora. Aí vai atrapalhar a produção, incomodar as pessoas, etc. Um exemplo disso, eu trabalhei na Johnson & Johnson. Lá nós participei de um projeto que nós encapsulamos a máquina de fazer absorvente. Era a máquina que fazia o MODES, né? E ela tinha um sistema de exaustão, porque o MODES, o absorvente, para quem não sabe aí, né? Para quem nunca viu, acredito que todos tenham visto já, mas para quem nunca viu, o MODES é de uma polpa picada de algodão, né? E quando é picada aquela polpa, é picada nessa máquina que faz o MODES, né? Imagina a poeira que sai dali, né? Então é um barulho, é uma poluição já bastante grande, um grande volume de poluentes, né? Você precisa ter um sistema de ventilação bem potente, que nós incluímos lá. Só que esse sistema de exaustão, nós descobrimos, quando começou a funcionar o sistema, que ele fazia o barulho ensurdecedor, né? No começo, a gerência, a gestão, meio que me incomodou. Sou eu que estou ficando surdo mesmo? Mas daí, a partir do momento que o pessoal começou a entrar na justiça, por condições melhores de trabalho, quanto às condições insalubres, né, o sistema foi reavaliado e eu participei do projeto de instalação de um sistema de enclausuramento da máquina. É um sistema, acho que eu já até mostrei para quem fez segurança do trabalho comigo. Eu até mostrei esse sistema, umas fotos, né? É um sistema totalmente com tampas de acrílico, com abafadores. Acabou com o barulho? Não, mas reduziu muito, né? Tornou, possibilitando você trabalhar naquele sistema de modo assim humanamente aceitável, né? Então o som, a curva de som é muito importante também você ter para o projeto de um sistema de ventilação, não só do ventilador, né? Às vezes o ventilador em si não faz muito barulho, o que faz é o ar passando pelos dutos, funciona como flauta, né? Produz som. No começo é bonito, mas depois aquele barulho apitando 24 horas, ninguém aguenta, né? Ok? Então, potência de eixo também, né? Potência de eixo e assim por diante. A combinação dessas curvas produzem zonas de trabalho, de projeto ótimo, onde você costuma retirar seus dados para dimensionar o seu sistema. Tá? Falamos sistema de tratamento de ar, né? E vamos falar um pouco aqui sobre os equipamentos que coletam e tratam os poluentes, tá? Que eles são agrupados segundo o mecanismo que faz essa limpeza, vamos dizer assim, né? A coleta e eliminação de partículas, pode ser fumos, bactérias, micro-organismos, poeira, principalmente fumo e poeira, né? Outros gases, tá? Então você pode ter ação de filtragem, né? Você tem o equipamento por ação de filtragem. É a coleta via meio poroso. Você usa o filtro. Por exemplo, um filtro de manga, onde você tem um tecido. O ar passa pelo tecido e deixa as partículas ali. Okay? Esse tecido tem um vão controlado, né? Tem uma espessura e uma granulometria controlada, né? Mas pode também ser filtro de material celulósico, né? Aqueles filtros que você usa em carro, né? Tem tipo de um papel poroso, né? Tem filtro de material sinterizado, aqueles filtros que você vê em posto de gasolina, lá pode ser usado para ventilação também. E assim por diante, né? Ação da gravidade, são os coletores gravitacionais, ou sedimentação.
É simples. Você coleta, ele passa por uma caixa, a partícula é mais pesada que o ar, cai, sedimenta, vai sedimentando. Atinge um nível no depósito, você, através da válvula guilhotina embaixo, abre, recolhe aquele poluente, descarta em algum local apropriado. Né? É por ação gravitacional, só por peso. Aí você fala, pô, é mais pesado como o ar, que o ar. Como que ele chegou? Ele chegou porque você pôs um ventilador com a potência adequada fazendo a sucção dessa mistura, certo? Aí você levantou a poeira, certo? Os coletores, né, a ação de forças de inércia, coletores inerciais, basicamente o mesmo princípio. Ação de forças centrífugas, os ciclones, aquele que a gente viu. A gente conhece também por esses sistemas chamado Whirlpool, né, por centrifugação. A força centrífuga, ela separa o ar, separa as partículas do ar, né? As partículas poluidoras, no caso. Tá? Os lavadores, onde você passa o ar sobre chuveiros, uma torre lá de resfriamento. Só que é um ar poluído, um ar sujo. Você lava o ar. Você passando o ar por um chuveiro, o que acontece com o ar sujo? A poeira, né, ela é agrupada, ela agrega as partículas de águas, ela cai por gravidade. E o ar sai limpo. Troca calor, né, processo evaporativo, mas o principal aí é que a partícula ela é agregada às gotículas de água, ou às gotas de água, e cai numa piscina onde são depositadas, né, daí recolhidas. Tá? Ação de ionização, atração eletrostática, precipitadores eletrostáticos. Isso aí você, basicamente, você passa uma corrente elétrica onde você ioniza essas partículas. Normalmente, partícula magnética e metálica, você pode fazer isso, né? Você ioniza, certo? E capta, você separa, né, essas partículas ionizando, íons cátions, né? Os íons. Daí, ou por um meio magnético, né? Ou por um meio até de gravidade, né? Porque ela vai separar partículas, vão se repelir, né? Você coleta a partícula do ar limpo. Né? E tem outros aqui, né? Scrubbers, demisters, Redlers, né? Normalmente são marcas que são separadores, mas o mais importante são esses aqui que eu passei em cima, esses 6 aqui de cima, né? E o que a gente mais usa são os de filtros, né? Os por forças centrífugas, certo? E ação por força de gravidade. São os mais utilizados. Isso vocês vão ver naqueles vídeos que eu estou recomendando para vocês, vou te mostrar daqui a pouco. Tem vídeos mostrando isso daí, como é que funciona, alguns aspectos de manutenção, bastante interessante. Isso que eu peço para vocês assistirem, tá? Não deixe de lado, não. Eu trabalhei com esses sistemas principalmente em cervejaria, na Ambev e na Kaiser, que hoje é Heineken, né? Então, cervejaria, você tem um sistema de limpeza bastante interessante, principalmente na parte de silagem e moagem de grãos. Hoje nem tanto, que o açúcar da cerveja hoje, a Ambev, eles preparam uma gororoba, que é um xarope incolor, que é doce pra cacete, né? Uma gororoba, isso daí é o açúcar da cerveja, tá? Os puristas, o pessoal mais purista em cerveja, fala que é uma gambiarra. Não sei até quando, mas acho que eu vou concordar. Depois que eu bebi, você bebe uma cerveja artesanal e você bebe uma Brahma em garrafa, por exemplo, não tem como comparar, né? A de garrafa é bem melhor, né? A artesanal, né? Bom, mas não vê o caso. Mas antes desse sistema ser implantado, nós tínhamos na cervejaria malte, né? Malte, arroz, trigo, tá? E tudo isso são grãos e vão em silos. Então, aí nos silos você já tem um transporte pneumático, né? Porque esses grãos eram descarregados, iam para uns silos que a gente chamava torre de limpeza. E dos silos para a torre de limpeza. Torre de limpeza, o que fazia? Tirava, por exemplo, a casca do malte, né? A casca do arroz, separava, certo? Fazia aquela que a gente chama de cevada para dar para os porcos, para engordar porco, né? E tudo por transporte pneumático,
E você tinha nesse ambiente bastante poeira. E essa poeira é prejudicial ao ser humano, que vai tudo para o pulmão, né? A gente usava essas máscaras que a gente usa para a pandemia para entrar nessas áreas, certo? E naquela época já usava. Por quê? Se você entrasse sem a máscara, você saía seu nariz, você enfiava o dedo, você tirava uma pelota de grão, né? De poeira de grão, poeira de cereal. Isso no pulmão, você imagina o mal que faz, né? Além de entupir o nariz. E é um sistema bastante perigoso. Por quê? Qualquer faísca, qualquer início de fogo, né? Você provoca ignição no sistema, ele explode. Então, eventualmente, você vê em silos explosões. Por quê? O silo vazio, ele é pior que cheio. Porque vazio, ele está com aquela poeira. Se você entrar e tiver alguma descarga elétrica, por exemplo, tiver uma luz lá dentro, né? Tá? Acender, dar uma descarga elétrica, uma faísca, você explode, pode matar pessoas. Tem um histórico triste sobre isso. Por isso que você usa o equipamento à prova de explosão nesses equipamentos. O que é o equipamento à prova de explosão? O equipamento à prova de explosão não é que ele aguenta uma explosão externa, não. É que ele não explode. Você põe uma lâmpada à prova de explosão, uma luminária à prova de explosão, não. Uma luminária à prova de explosão, né? Ela não deixa, se você tiver uma faísca, se a lâmpada explodir, digamos assim, tiver uma faísca elétrica, né, um curto-circuito, alguma coisa, ela não deixa aquela faísca sair daquele container da luminária. Dessa forma, não indo para o ambiente, não provocando uma explosão. Esse é um equipamento à prova de explosão. Certo? Entenderam? Isso aí. Bom, a parte de filtragem, né? Parte de filtragem, a gente fala aqui algumas coisinhas, por exemplo, né? Os filtros atuam em virtude dos seguintes mecanismos de interação com as partículas. Tá? Impacto inercial. Partículas com diâmetro maior que 3 microns, né, são coletadas devido à sua inércia, né, impedir de acompanhar o fluxo de ar. Ou seja, tem uma certa massa, né, não acompanha o fluxo de ar, tá? Ao redor dos filamentos do tecido. O efeito cresce com a massa e velocidade da partícula. Elas deixam o fluxo e colidem com os filamentos do tecido, né? Lembrando que o micro é igual a 10 a menos 6 metros. Né? E assim por diante. Fala aqui da interceptação direta, movimento browniano, né? Dá uma lida depois disso aqui. Daí, como é que você dimensiona isso, né? Você depende do tipo de pó e do diâmetro médio da partícula. O que é o tipo de pó? O tipo de pó pode ser uma poeira com ar, né, externo, por exemplo, com essa poeira de rua, essa terra, né? Pode ser um jato de areia, pode ser um corte de granito aí nas pedreiras, né? Pode ser de fundição. Aqui na tabela 12.9 eu estou dando o tipo de pó e o tamanho médio do grão, né? Efeito de cálculo do filtro, dimensionamento do filtro. Pó de alumínio, pó de bronze, mineração de carvão, certo? E assim por diante. Para efeitos comparativos, o cabelo humano, o diâmetro do cabelo humano, 50 a 200 micron. Ó, aqui tem uma polêmica. Tem gente que fala que eu tenho que falar 50 a 200 micra, certo? Tem outros que falam que são 200 microns. O plural de micron é micra, né? Isso daí é grego, né? E outros falam que fala micron mesmo. Por quê? Micron, eu estou falando na verdade de micrômetro. Isso aqui é uma abreviatura de micrômetro. O certo aqui, né, teria que ter essa letrinha, que deve ser, isso aqui é mi, né? Esse mi e o metro seguido, micrômetro, né? Ou micromilímetro, tanto faz. Né? Então, o limite de visão humana, quanto que eu enxergo? Eu enxergo 10 a 40 microns. Então, diante disso, eu gosto de falar microns, e não está errado não, tá? Porque é micrômetros. Isso aí. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Estou dando bastante informação nova. Algum caso que vocês já viram? Né?
Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Principalmente o pessoal que for trabalhar aqui na região, né, essas usinas aí, que tem silagem, vai trabalhar para usar isso aqui. Transporte pneumático, sistema de exaustão, né? Daí os vários tipos de filtros, né? Um sistema tipo painel. Por que painel? Porque é um material filtrante, que é isso aqui, num painel, normalmente com estrutura metálica. Né? Tem painel descartável e tem painel lavável. Tá? Tem outras formas aqui de filtros, né? Tipo saco, tipo manga, painel liso, painel ondulado, né? E as aplicações: captação de poeira de moagem, mistura e pesagem de grãos, moagem de pedra, argila, minerais, trituração, indústria de cimento, aí, né? Limpeza por abrasão, pedreira, minas, né? Assim por diante. Quando a C, né, o tipo de partícula é muito alto, use antes do filtro separador tipo inercial para reter as partículas maiores. Ou seja, se tem pedaços de pedra maiores, aí, né, separa por inércia antes, e depois para o filtro. Senão, se encher um filtro de manga de pedra, por exemplo, de pedrisco, você vai danificar a vida, você vai comprometer a vida do filtro. Né? O C que ele fala que é uma variável, tá? Então, materiais e tecidos usados em filtros industriais, uma série de materiais, tá? Os famosos filtros de manga, um dos filtros mais usados aí em filtragem, sistema de ventilação, né? Para filtrar. Onde você tem, aqui são as mangas, ó. Isso são as mangas. O ar passa através delas, o ar poluído, e deixa as partículas aqui dentro, né? Mostrando aqui, ó. O ar com pó entra dentro da manga, são essas figuras aqui, as mangas, né? E deixa o pó no lado de dentro do tecido. O ar entrou no tecido, né? Que é um feltro agulhado, é um filtro, né? Ele é meio fibroso e grande eficiência de coleta. Eficiência de retenção no tecido aumenta com o acúmulo de material coletado. Ou seja, quanto mais material você tem, mais sujo ele fica. Então, né, aumenta a eficiência. Tá? Por quê? Mais sujeira deixa aí. Né? Mas, por outro lado, aumenta uma perda de carga. Fica difícil para o ventilador começar a puxar isso até um certo limite. Né? Então, nesse tipo, o sistema de limpeza interrompe o processo fabril. Ou seja, ele pode até parar de puxar o ar. Né? Aqui ele tem um vibrador. Para que serve esse vibrador? Para dar uma chacoalhada. Esse vibrador, normalmente é excêntrico, né? Motorzinho excêntrico, está ligado aqui. Isso aqui fica fazendo esse movimento aqui. Ó. Vocês que virem mecanismos aí, né? Ele dá uma chacoalhada nas mangas. Chacoalhando as mangas, ele limpa, faz com que o poluente vai se precipitando, vai vindo para cá. Né? E precipitando, né, por gravidade, no caso, ele cai a válvula guilhotina, que é essa válvula que abre, ele cai para um recipiente de coleta. Aí como é que ele funciona? Né? Isso aí. Outros tipos de coleta de pó, né? Tá? É um sistema por limpeza com ar comprimido. Né? Mostrando aqui. É um jeitão de funcionamento. Tá? Dá uma olhada com carinho aí. Vários coletores. Olha o coletor gravitacional. Né? O ar poluído entra, ele tem uma chapa, uma perda de carga, ele bate aqui, batendo aqui ele perde energia, né? Energia cinética, e com isso a poeira vai ser, ele continua, ele bypassa aqui, né? Ele contorna a placa, só que a sujeira vai caindo à medida que o ar bate aqui, né? Tá? E o pó é depositado, né? Por isso que tem esse formato cônico, né? Para a sujeira cair, a tampa é removida e você joga o pó fora. Esse é um sistema coletor gravitacional. Tem as vantagens e desvantagens. Combinação de vários, né? Gravitacional, com vários pontos, onde tem várias barreiras, que são chapas soldadas, né?
que obriga o ar a fazer esse controle, esse caminho, né? Tem em cima e tem embaixo. Com isso ele vai depositando a poluição aqui, né? A sujeira particulada aqui embaixo. Sistema inercial, né? Os coletores de centrífuga de ciclone, certo? Onde o ar faz um movimento cíclico direcionado e com isso vai perdendo energia e vai deixando pó, né? A partícula sendo abaixo coletada, né? Dá uma lida nesses materiais. Interessante. Tem a determinação da perda de carga admissível. Umas variáveis aqui com uma tabela para você dimensionar o ciclone e assim por diante. Quando ele fala aqui, aplicações, coleta de material particulado ou fibroso. Pode ser bagaço de cana, pode ser poeira, né, particulado, ou fibroso de bagaço de cana, de lã, né, o caso lá o caso do Mods que a gente fazia na máquina de Mods, na Johnson & Johnson. Aos lavadores, né? Você passa o ar com poeira ao chuveirinho, a gente chama de aspersores, né? E aqui eliminador de gotas, por quê? Porque o ar, ele entra por aqui, está entrando aqui, né? O ar entrando e lavado, certo? Aqui ele já perde energia nessas venezianas, né? Aqui ele é lavado, sai limpo, só que ele sai com uma umidade elevada. Para você não ficar jogando essa água fora, o que você põe? Você põe um eliminador de gotas. O que é isso? Uma colmeia. Pode ser de madeira, pode ser de fibra de vidro, material sintético, né? Pode ser de material celulósico. O que acontece? Aí você tem uma perda de carga, né? E você deixa a água aí, as gotas, certo? Material poroso, e você sai com o ar com umidade não tão alta assim. É o circuitinho fechado, a bombinha centrífuga. A bomba está puxando a água daqui, na sucção, né? E está recalcando a água para o chuveirinho. Normalmente você tem uma mangueirinha aqui, uma tubulação para repor água. Uma válvula tipo boia. À medida que esse nível abaixe muito, a boia entra em ação, você repõe a água. Tá ok? E aqui a portinhola, né? E com dreno também para você limpar a torre, né? Você drena essa água. Né? Exemplo aqui, né? De limpeza por lavagem de gás. O eliminador de gotas, né? Aquela parte que a gente viu aí. Tá? Ciclone úmido, que utiliza as forças centrífugas juntamente com a lavagem da água. O precipitador eletrostático, né? Ele tem uma placa coletora, um fio ionizador. Então você ioniza as partículas com cátions e ânions, né? Certo? E com isso você separa, né, o particulado. Um exemplo aqui. Principalmente usado para gás e combustão. Tá? Precipitador, são instalações grandes, precipitação eletrostática. E assim por diante. Vários componentes aqui de filtragem, tudo filtragem, tá? Peço para vocês darem uma lida nesse material, né? Lá nos vídeos também, você vai ter vários vídeos sobre esses sistemas. Ele mostra o funcionamento e tudo mais. Filtros com carvão ativado, né? Dando me explicar aqui como é que funciona. Eliminador de névoa, né? São névoas principalmente usadas em sistemas, por exemplo, galvanoplastia, né? Que você tem a exaustão de gases e assim por diante. Vou deixar tem bastante coisa aqui ainda. Eu vou deixar para a próxima aula, né? Para você dar uma lida nesse material que eu falei, que eu expliquei até hoje, até isso aqui, até esses filtros eliminadores de névoas, né? Mais material a gente vê na próxima aula. E eu vou passar uns vídeos para vocês assistirem. Vamos dar uma olhada lá na sala EAD,
Só um minutinho aqui. Sai AD. Tirar uma aba nova aqui. Meu Deus. Na pasta vídeo, tá? Eu tenho essa relação de vídeos de ar-condicionado. Vocês entram nela, entram nessa relação. Aqui. Uma relação de vídeos. Eu peço que vocês, tem a parte 1 e a parte 2. Eu peço que vocês vão, né? Vocês vão aqui, né? Eu sugeri começar pela parte 2, não, mas começa pela parte 1, vamos seguir certinho. Eu peço que vocês assistam, tá? Esses 4 vídeos, né? Ventilação industrial, introdução. A ventilação industrial, captores. Ventilação industrial, dutos. Ventilação industrial, equipamentos para limpeza de gases. Tá? Assista esses 4 vídeos, ok? Você clicando em cima deles tem o link, já vai direcionar o vídeo lá para o YouTube, né? Basicamente, esses vídeos vão complementar as informações que eu passei para vocês durante a aula. Tem equipamentos em loco, a pessoa mostra, fica mais didática a coisa. Mas basicamente vai falar isso que eu falei. Então tá, tarefinha para vocês assistirem esses 4 vídeos. Faz parte da aula de hoje. Tudo bem? Beleza? Gente, dúvidas, comentários? Sei que eu passei bastante coisa nova. Ninguém falou nada, só eu falei. E aí? Tudo bem? Tranquilo. Então, beleza, André. Estou encerrando aqui a gravação da aula, né? Essa aula vai estar disponível lá na sala do Moodle. Quem, por acaso, não assistiu ao vivo aqui comigo, pega lá e assiste, tá? Mas é de fundamental importância que vocês assistam esses 4 vídeos que eu indiquei para vocês. Tá bom? Então é isso aí, moçada. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Falou, Até a próxima, professor. professor. Até mais. Até mais.